E aí, pessoal? Tô aqui de volta, aqui na Liga 3.23. E aí, tinha feito já uma build de Celtic Error. E aí, fiz todo o conteúdo da build, fiz os challenges também. E agora resolvi montar essa build aqui para fazer um farm mais específico e para explorar um pouco aí essa mecânica de Magic Find da Liga. E aí, fez essa build aqui, tá sendo a sensação, a modinha aqui da Liga. Tá todo mundo fazendo essa build aqui. E aí resolvi compartilhar com vocês aí essas minhas experiências que eu tive com essa build e mostrar uma forma alternativa de montar ela. Muitas pessoas aí já publicaram builds aí no YouTube e eu vou mostrar aqui pra vocês a minha forma como eu montei essa build, que é uma forma um pouco diferente, né? E talvez seja interessante pra você ver aí. Eu basicamente tô imortal com essa build, tô level aqui quase 99, sendo que eu criei o personagem ontem. Então em um dia eu tô praticamente 99 aí. Com o personagem, sem fazer 5-way, nada disso, só rodando o mapa. Então basicamente eu tô imortal. E fazendo tudo aí com bastante facilidade. Então vamos lá, eu vou separar aqui o vídeo em algumas sessões. Depois eu vou marcar aqui no vídeo para ficar organizado para vocês. Bom, então vamos começar aqui falando sobre a mecânica da build. E vamos falar sobre o setup de gemas. Lembrando, pessoal, que eu vou fazer esse vídeo aqui explicando a build, todo o conceito como ela foi construída. E em um outro vídeo eu vou explicar como que você vai fazer esse farm. Porque assim, a grande dificuldade desse farm é você otimizar o seu tempo. É saber o que é que você vai comprar, é saber o que é que você vai usar, quais são os procedimentos que você vai fazer, o que é que vale a pena ou não você fazer, qual a melhor forma de você comprar os itens, qual a melhor forma de você rodar o mapa, que tipo de estratégia você vai usar dentro da floresta. Esses detalhes aí eu vou fazer num vídeo aí posteriormente. Só para vocês terem uma ideia em relação a esse farm, eu farmei só hoje de manhã, farmei cerca de 100 divines, coisa assim, em poucas horas. Que essa build assim, ela tá com desempenho aí fantástico em termos de farm. Então vamos lá. Começando aqui com o setup de gemas, a mecânica e o setup de gemas. Bom, essa build aqui, aí lembrando, tá, pessoal? Muitos vídeos aí no YouTube, o pessoal só vai meio que lhe mandar copiar uma build, seguir um POB, alguma coisa do tipo. Não, meu propósito aqui no vídeo é explicar a mecânica, porque assim, toda vez que eu pego uma build, eu me esforço para entender a mecânica, entender o conceito, saber como é que essa build funciona e dessa forma eu saber construir meu personagem. Eu nunca sigo um POB e fico copiando uma build. A única coisa que eu me interesso em pegar é o setup de gemas. Então eu vou buscar, aí vamos supor, eu vou pensar na internet, aí vejo uma build legal que alguém tá usando, que tá dando um resultado bacana. Então eu vou atrás de entender como que funciona o setup de gemas. É a única coisa que eu olho. Então, de posse dessa informação, eu vou entender a build e vou montar meu personagem. E aí vou vendo o que é mais importante, vou vendo o que é mais interessante eu usar ou não, certo? Então, essa build aqui, ela gira em torno dessa skill aqui, que é a skill Detonate Dead. Essa skill aqui, ela estoura corpos e causa uma explosão de fogo em área. E esse dano de fogo em área vai causar Ignite nos inimigos, certo? Tá, mas qual o segredo dessa build? Por que essa build tá utilizando dessa arma aqui de Fulcrum? Essa arma aqui, pessoal, só uma linha dela vai importar. Que é essa linha aqui que diz o seguinte: Elemental ailments you inflict are reflected to you. Ou seja, o dano elemental que você inflige vai ser refletido para você. Então, na prática, falando de uma linguagem mais simples, o que é que vai acontecer você usando essa arma? Toda vez que você aplicar um Ignite, um dano de damage overtime nos inimigos, esse dano ele vai ser refletido para você. Então imagine aí como um espelho. Imagine lá como um espelho que você vai jogar o Ignite e esse Ignite vai refletir para você. Isso na prática, o que é que acontece? Isso vira uma aura. Isso vira uma aura de dano na prática.
Então o que é que vai acontecer? Quando o Detonate Dead explodir, aplicar o Ignite, esse Ignite vai refletir para você e na prática vai se criar uma aura de Ignite. É por isso que o personagem que ele fica andando e dando dano ao mesmo tempo. Então é esse que é a grande sacada dessa build aí que o pessoal tá usando, né? Então o Detonate Dead é a forma como esse Ignite vai ser aplicado aos inimigos. Aí qual é a grande sacada de se utilizar Detonate Dead? O Detonate Dead, pessoal, o dano base da skill é baseado na vida do corpo que você explode. Então, ou seja, o dano base não faz parte de uma outra linha, um outro atributo que você possa escalonar. Então não interessa que você coloque lá, por exemplo, Spell Damage. Spell Damage não vai casar nessa build. Fire Damage, nada disso. Por quê? O dano base da skill, ela tá no life do corpo. Então é por isso que essa build ela consegue escalonar um dano assim razoável, sem que você tenha muito investimento em dano na build. Porque a gente vai ver aqui posteriormente na parte da tree, quando a gente chegar no tópico da tree, que praticamente não existe investimento nenhum em dano. Tem pouquíssimos pontos aqui de dano, o que faz você pensar, poxa, com tão pouco investimento assim, a build ela tem um dano bacana? É justamente por causa do Detonate Dead, né? E aí o que é que acontece? A skill, a build por um todo, ela gira em torno desse ponto aqui de ascendência, que é o ponto, esse aqui. Inimigos, quando morrem, têm chance de 5% de explodirem, causando 500% do máximo da sua vida como dano de fogo. Então, o propósito, pessoal, da build, ela gira em torno de você fazer mapas com a alta densidade de monstros. Então, ou seja, a gente vai fazer um abuso dessa ascendência aqui. Porque isso daqui causa um dano absurdo de 500%. Então, ou seja, com essa ascendência aqui, você vai inclusive conseguir fazer aí mapas totalmente bufados, muito fortes. Por quê? Porque esse dano vai ser calculado na vida do inimigo. Então, ou seja, quanto mais vida o inimigo tiver, mais dano ele vai dar. Então, isso aqui para fazer mapas com nível alto de Juice, esse é um negócio sensacional. Então a gente vai fazer abuso dessa ascendência aqui, certo? E aí qual o propósito aqui do Ignite, né? O Ignite, pessoal, aqui na verdade, todo esse setup aqui, ele é utilizado para matar monstros de pequeno valor de vida. Porque o que é que acontece? Nessa build aqui, você não vai dar um dano majestoso sem a explosão. Então, o que é que acontece? Só explicando a mecânica da build, né? Quando você tiver com um alvo, um monstro raro, um monstro único, e ele estiver isolado, você vai demorar muito para matar esse mob. Por quê? Porque não existe investimento em dano na build. Então, ou seja, esse teu dano ele vai ser precário quando você tiver com um alvo único. Então, definitivamente essa build aqui, ela não é indicada para matar alvos únicos. Ela é totalmente focada para matar, para fazer mapas com alta densidade de monstros, certo? Então, esse setup aqui basicamente é para lhe dar um conforto de você estar aplicando o Detonate Dead. Aí lembrando que essa gema aqui de Cast When Stunned é uma coisa vital aqui na construção dessa build. Por quê? É uma forma confortável de você estar castando isso. Toda vez que você for stunado, você vai castar o Detonate Dead e você vai aplicar dano ao inimigo. Só que assim, na situação de você ter monstros mortos no mapa,
beleza, você vai conseguir usar o Detonated Dead. Mas e na situação de você não ter corpos no mapa? Aí que vai entrar o segundo setup de gemas, que é esse daqui, ó. Esse setup de gemas, ele vai fazer o quê? Ele vai summonar corpos no chão, através da skill aqui Desecrate. E dessa forma, você vai conseguir, você spawna com Desecrate e casta o Detonated Dead para explodir esses corpos. Só que detalhe, tanto no Desecrate quanto no Detonated Dead, a gente usa aqui o Cast When Stunned. Toda vez que você for stunado, você vai castar. Lembrando que as duas skills tem que ter Life Tap, por quê? Nessa build aqui a gente vai trabalhar sempre com o uso de vida. Nossa mana só vai servir basicamente para fazer reserva de aura, mais nada. Todo o nosso custo aqui de skills e habilidades vai ser através da vida. Então, tudo que você for usar vai ter que ser por Life Tap, tá? Aí o que é que acontece? Aí assim, isso daqui só foi feito para dar um maior conforto na build. Aí lembrando que tá sendo castado junto com o Desecrate aqui Steel Skin, para te dar uma maior proteção de dano e te aliviar do Bleeding, que é um debuff bem chato também. E Enfable, que é uma curse para diminuir o dano que os inimigos causam em você. Então, toda a construção aqui do personagem, ela é voltada para você não morrer. Para você ser basicamente imortal. De você pular lá no meio dos bichos e ficar lá parado. E só matando, né? Sem morrer. Basicamente o boneco é imortal. Basicamente é isso. Bom, a explicada aqui a mecânica da build, a gente vai ter aí esse propósito de fazer mapas aí cheios, com a densidade de monstros alta, certo? Então, já avisando, se você quer uma build que faça mapas e boss, não esqueça. Essa build aqui é totalmente focada para você matar grande quantidade de monstros, certo? Então, explicado aqui o setup de gemas, certo? Aí tem algumas gemas de suporte aqui que só vão aumentar um pouco aí o dano de Ignite que você causa nos inimigos, certo? Aí lembrando que esse dano aqui é um dano pequeno, um dano baixo, que basicamente isso vai servir para matar aí alvos mais fracos, né? Porque na verdade o que vai fazer você matar monstros com alto nível de vida dentro dos mapas, que são os monstros do Abyss, monstros raros, vai ser através disso aqui, das explosões. Esse vai ser, digamos que, o seu dano principal, certo? Bom, então próximo, explicada aí a mecânica da build, como é que funciona, né? A mecânica de dano, certo? Vamos explicar aqui agora como que funciona a defesa da build. Aí lembrando, tá, pessoal? Só mais um detalhe na questão do dano. O dano, a gente só é escalonável o dano aqui, o seu Fire Damage e Damage Overtime. Então, ou seja, o que é que é interessante você pegar aqui? Dano elemental, Fire Damage e Damage Overtime. Ou Fire Damage Overtime. Esses são os únicos atributos que você pode escalonar na build para dano. Só que lembrando, tá, pessoal? Esse dano vai ser exclusivamente para você matar alvos de baixo valor de vida. Então, não é o foco principal da build você fazer investimento de dano. O foco da build é você ficar tanque, não morrer e matar monstros de vida baixa para você sempre estar ativando isso daqui. E tá matando os monstros aí mais fortes, certo? Então vamos lá, vamos agora descobrir, vamos entender a mecânica de defesa dessa build. Bom, aí assim, pessoal, é uma build que ela não tem block. A única fonte de block que você tem é aqui na staff, que é o implícito ali de 20%. Então, ou seja, se tu abrir aqui o teu layout, tu vai perceber que tu tem 20% de chance de block. Aqui, ó. Cadê? Bom, não tô achando aqui no momento, mas tá. Você só tem aqui 20% de chance de bloco. Então isso aqui não é o teu foco principal.
E digamos que isso aqui é bloco só de ataque, não é bloco de spell, certo? Então basicamente a build não tem bloco. Quais são as mecânicas de defesa da build? Bom, o primeiro ponto mais importante aqui de defesa da build é relativo a essa ascendência aqui, que é a questão da máxima resistência. Bom, para quem ainda não sabe, é novato no jogo ainda, o limite padrão de resistência que você tem no jogo é 75%. Só que assim, cada por cento que você aumenta de 75%, isso se torna mais forte. Só que detalhe, tá, pessoal? Essa resistência aqui, ela é exponencial. É um detalhe que pouca gente sabe. Mas assim, se você tem, por exemplo, 80, se você colocar 85, esses 5% que você pegou a partir do 80, eles vão ser muito mais fortes do que os 5% que você pegou do 75 para 80. Então, ou seja, cada ponto que você pega acima, isso é mais forte. Então, teoricamente, o ponto de resistência mais forte sempre é o último, que digamos que é o de 89 para 90. Então, isso aqui é uma mitigação de dano exponencial, tá? Por isso que é tão importante você tentar pegar pelo menos ali 89, 90 de todas as suas resistências elementais. Aí por que que é forte, né? Por que que é interessante isso daqui? Porque quando você aumenta um ponto de Fire, você está aumentando também para Cold, também para Lightning. Então, ou seja, se tu fizer investimentos na build em Maximum Fire Resistance, tu vai estar aumentando uma resistência elemental para fogo, Cold e Lightning ao mesmo tempo, tá? Então, quais são os investimentos que você faz disso na build? Bom, o primeiro ponto que você pega para Maximum Fire Resistance vai ser aqui na tree, um pontinho que você pega aqui. Aí você vai pegar, nesse ponto aqui você vai pegar um pontinho aqui, mais 2 aqui, já são 3, né? Na tree você só esses 3 pontos, certo? Aí o que é que vem mais? Ó? Você vai usar aqui o Purity of Fire, né? Aqui, ele vai te dar aí 5 pontos. Mais 5 pontos de Maximum Fire Resistance. E você vai usar também os Charms, né? Que é a mecânica da liga aí. Que é essa tree que você tem da liga. E aí eu utilizei para pegar aí mais 4 pontos. Peguei aqui 4 pontos. Ou 2 pontos. Mais 2, 4 pontos. E aqui eu peguei outra coisa. Então, ou seja, com isso daqui... Ah, e detalhe, tem aqui uma... Isso aqui uma Mastery que você aumenta também mais 1. Caso você reserve vida e mana. Então, com isso, consegui chegar a 89. Então, essa é a principal mecânica de defesa da build. Você vai tomar baixíssimo dano elemental. Só que aí você me pergunta, tá, mitiguei o dano elemental. E o dano físico? Como é que eu vou mitigar? Bom, dano físico, a primeira coisa que você vai precisar saber é a sua armadura. Ó, perceba aqui. Ah, e detalhe, tá, pessoal? Eu não indico você fazer essa build sem Mage Blood. Assim, eu não indico por quê? Porque eu não fiz. Aí assim, eu não testei a build sem Mage Blood. Eu já vi algumas versões, né, pessoal, tirando sem Mage Blood. Mas assim, a sua eficiência máxima da build você vai tirar com Mage Blood. Não recomendo você tentar fazer sem, porque não vai ficar a mesma coisa. Porque com o Mage Blood aqui, eu tô literalmente assim, pulando no meio dos mobs e sou imortal. Porque eu consigo meio que preencher todas as lacunas da build aí com o Mage Blood, né? Aí, por exemplo, ó, eu tenho 29k de armadura no momento e tenho 83% de redução de dano físico, o que já é aceitável, né? Digamos que o cap é 90%. Só que um detalhe, tá, pessoal? Um detalhe que também pouca gente sabe aqui no PoE. É por isso que eu ressalto essas mecânicas, que é o pessoal entender de fato como que funciona o game. Conforme você vai avançando no tier dos mapas, conforme o seu level ele vai aumentando, o dano, a sua redução de dano físico também vai diminuindo. Então, ou seja,
Esses 90% que você tem, você teria levels abaixo, quando você chega num level alto desse, por exemplo, 98, 99, 100, esses 90%, ele vai ter uma efetividade muito menor. É o que a gente chama de efetividade da redução de dano físico. Então, ou seja, tu vai precisar de outra... Ter 90% não significa que tu tá tanque. Porque, por exemplo, algumas pessoas que não entendem um pouco a mecânica do jogo vão pensar o seguinte: se eu tenho 90% de redução de dano físico, eu tô tanque. Por quê? Se eu vou tomar 10%. Mas não é assim não. A mecânica não funciona assim não. Aí, isso aqui é a redução do limite que você pode reduzir. Isso é chamado de efetividade. Aí, para combater essa, digamos que, fraqueza ao dano físico, o que é feito aqui na build? Aí tem uma coisa aqui no jogo que é muito forte, que é a questão da conversão de dano. Então, assim, já que a gente tem uma resistência alta a dano elemental, o intuito da build é você utilizar mecânicas que convertam o dano que você recebe como físico para dano de fogo, ou dano lightning, enfim. Só que é ideal que você converta tudo para fire. Por quê? Por causa aqui desse frasco do Mage Blood, que você tem aqui 20% menos dano de fogo. Então é ideal que você concentre toda a tua conversão para fogo, certo? Aí, o que acontece? Esse frasco aqui, a gente consegue converter aí 15% do dano físico para dano de cold, já é uma certa redução. O peito, a gente consegue reduzir 40%. Se você somar aí, já vai ser aí o que? 55%, né? Aqui no capacete a gente tem 8% ali no sufixo e tem mais 7 ali no implícito. Então vai ser aqui 15 do elmo, 15 aqui do Test of Hate. Então vai ser 30, mais aqui 40, 70. Tem uma Watch as Eye aqui, que converte mais 10% desse dano. Então, ou seja, do dano físico que tu receberia, 80% está sendo convertido. Aí assim, só que também isso não é suficiente, tá, pessoal? Por experiência própria. Por quê? Os mapas que esse boneco faz são mapas assim ultra bufados. Então tu precisa ter todas as camadas de resistência possíveis para tu se manter vivo. E aí qual é a outra mecânica que é utilizada aqui? Que é a redução de dano crítico. Por exemplo, aqui no peito, a gente tem redução de dano crítico recebido, 50%. Aqui na Tree, você pega essa Mastery e reduz mais 30%. E aí você pega esse ponto aqui, que reduz também mais 30%. Ou seja, só com isso, você já é imune a danos críticos. Também é outra mitigação de dano interessante. Outra mitigação de dano importante também são as Endurance Charges, que isso aqui é muito importante. Porque a Endurance Charge ela te dá resistência elemental, ela te dá resistência contra danos por tempo, né, damage over time, e ela te dá aumento de redução de dano físico. Então, quanto mais Endurance Charge tu tiver, mais tanque tu vai estar. E aí que tá. Eu me aproveitei dessa mecânica da Endurance Charge e também o fato de a Tree favorecer isso, porque eu consigo pegar dois nodos de Endurance aqui e ainda consigo pegar uma Forbidden Flame barra Forbidden Flash, né? E utilizar essa ascendência lá do Juggernaut, que eu tenho uma geração muito rápida de Endurance Charge e ainda ganho mais um ponto de Endurance Charge. Então, no fim das contas, eu vou ficar com 7 Endurance Charges rodando e com uma geração muito grande. Ou seja, isso vai dar um fator assim, tanque incrível para essa build. Então, assim, explicado aí, né, a questão de redução de dano na build, faltou comentar sobre o Chaos Resistance.
Bom, aí assim, vocês estão vendo aqui, pessoal, que a minha cause resistance, ela tá bem baixa, né? Ela tá 15%. Aí o que é que eu faço para mitigar isso? Primeiro, eu vou usar aqui um Pantheon, que ela vai diminuir o número de poison que eu posso receber, ou seja, já é uma redução, né? E tem uma redução também de danos de caos. Porque assim, já que o caos é uma fraqueza nessa build, então eu tô usando aí um Pantheon para poder aliviar um pouco isso, né? E também eu uso aqui o Aracalha para diminuir esse damage overtime aí que a build tem também, tá? Porque assim, ao longo do gameplay, quando vocês testarem a build, vocês vão ver que o damage overtime ele é bem significativo nessa build. Então assim, ó, são 3 coisas que são bem chatas aqui nessa build, que é Curse. Então, tu precisa ter alguma forma de ter imunidade a Curse, que eu vou explicar já já quando eu estiver na tree. Damage Overtime também é bem chato pra essa build, certo? E dano de caos. São 3 coisas que tu precisa trabalhar na build também, como sobrevivência. Então, por exemplo, ó, só que aqui, ó, como eu tenho 7 Endurance Charges praticamente todo o tempo, aí eu faço proveito de algumas coisas. Por exemplo, essa joia aqui, que é uma joia que foi introduzida na liga, o que é que eu faço? Eu tenho 4% de Chaos Resistance por Endurance Charge. Então, ou seja, quando eu tiver lá com todas as Endurance, eu vou estar lá com mais Chaos Resistance. E ainda tenho esse charme aqui, ó, que eu também ganho mais Chaos Resistance por Endurance Charges. Então, quando você fizer a conta aqui, quando eu tiver com todas as charges, eu vou estar com 78% de Chaos Resistance. Então, vou estar capada de caos e também vou estar tancando bastante. E aí eu abuso da Endurance Charge aqui nessa construção, porque eu utilizo aqui de Area of Effect por Endurance Charge. Então, por exemplo, quando eu tiver lá com 7 Endurance Charges, multiplica aí 7 vezes 6, você vai ter 42% de Area of Effect por causa de um sufixo de charme. Ó, só com esses dois aqui, cara, eu já tenho aqui 84% de Area of Effect. Isso é muito importante porque você aumenta o raio das explosões, certo? Então essa é a maneira aí como eu fiz, aí como eu construí o personagem, certo? Então tá, expliquei a conversão de dano. Aí falta falar agora uma coisa importante, que é a questão da regeneração. Bom, o personagem tem um valor de vida alto, né? Só que ele precisa também ter um fator de regeneração alto. Por exemplo, eu tenho aqui 1088 de regeneração de vida. Só que assim, o personagem ele vai utilizar de regeneração de vida e vai usar de Recouped, né? Que é essa mecânica aqui, que toda vez que você toma um hit, você vai recuperar uma parte desse dano sofrido como life, né? Isso é importantíssimo você saber. Então são as mecânicas aí que você tem aí na build, tá? Outra coisa que é muito roubado, que talvez seja a coisa mais roubada aí dessa build, é essa coisa aqui, ó. Deixa eu explicar para vocês. Esse amuleto aqui é importantíssimo que você entenda como usar esse amuleto. Porque assim, você pode não saber usar esse amuleto, pode se atrapalhar. Mas o que é que a linha mais importante desse amuleto aqui é a última, que diz o seguinte: ganhe 38% da vida que não está reservada antes, durante, né, um hit de um inimigo. Só que assim, ó, detalhe, pessoal, isso aqui é muito importante que você entenda. A linha diz missing unreserved, ou seja, é a vida não reservada que tá faltando. Então, ou seja, deixa eu ligar aqui o Righteous Fire para vocês observarem, né? O que é que acontece, ó? Quando eu ativo o Righteous Fire, por que a minha vida desceu? Por causa do Petrified Blood. O Petrified Blood, ele impede que você tenha qualquer tipo de fonte de regeneração de vida no limiar,
da skill ali, que é o 40% de vida. Então, acima disso, eu não posso regenerar vida. Vocês estão vendo aqui que ficou uma partezinha preta na minha vida? É exatamente isso lá que diz o amuleto. É a vida que não está reservada, mas está faltando. Então, ou seja, se você fizer uma conta aqui, a vida total é... Cadê? A vida total é 3.600 e 3.647. Temos aqui a vida reservada pela Vitality. Então, se você fizer a conta aqui, disso aqui menos isso, você vai ter a vida não reservada. Só que a tua vida atual é quanto? 2050. Só que assim, quanto que é a tua vida não reservada faltante? Aí você faz a conta. Esse cara aqui, menos o total, é a tua vida o quê? Não reservada. Pega a vida não reservada, diminui pela tua vida atual, aí tu vai ter a tua vida não reservada faltante. Esse amuleto, ele vai pegar uma porcentagem dessa tua vida não reservada faltante e vai receber vida em cada golpe que você recebe. Então esse combo é muito forte. Esse combo vai te deixar praticamente imortal aqui no jogo. Então, ou seja, aí tu tem regeneração de vida, tu tem life recovered e ainda tu tem esse amuleto aqui. Bem-vindo, seja imortal no jogo. É essa a ideia aí, a mecânica da build, certo? Bom, então assim, falamos um pouco aqui das mecânicas de defesa, das mecânicas de dano. E assim, pessoal, eu tenho que comentar aqui a coisa mais importante dessa build, que talvez quem esteja montando não esteja ligado nisso. Mas é esse ponto aqui que é o ponto fundamental da build. Se você não tiver esse ponto, a build simplesmente não roda. Ela não funciona. O que é que diz aqui? Ó? Essa Mastery diz o seguinte: o seu Stun Threshold, ou seja, que é o teu limiar de resistência a stun, é baseado em 60% do teu Energy Shield em vez da tua vida. Ou seja, ele vai pegar 60% do teu Energy Shield e esse vai ser o limiar de stun que tu pode tomar. Como a build ela funciona baseada no stun, toda vez que você toma um stun, você casta o Detonate Dead, então tu precisa estar tomando stun o tempo todo. Como a gente praticamente não tem Energy Shield 215, esse valor é muito baixo. Então tu vai estar tomando stun ali o tempo todo. Então essa massa aqui é fundamental para que isso funcione. Para o teu Stun Threshold ser baseado no teu Energy Shield e não na tua vida, certo? Sem esse ponto a tua build não funciona. Então é fundamental que você tenha esse ponto e tenha um valor de Energy Shield baixo, para que a build, para que o setup de gemas ele possa ali estar funcionando, certo? Aí assim, o que é que a gente usa de aura? Determination, Petrified Blood, que eu já comentei como é que funciona, né? Purity of Fire, para aumentar ali a tua Maximum Fire Resistance. E eu uso aqui uma Vitality, com arrogância, né? Para poder ali só reservar a vida. Aí o restante, pessoal, é opcional. Eu tô usando aqui Arctic Armor, por quê? Você precisa estar parado. Então, quando você está parado, você toma menos dano físico e você toma menos dano de fogo e você ainda dá slow nos inimigos e você fica imune a freeze. Então é bem importante que você use aí Arctic Armor, porque você vai ficar parado. Essa build aqui, o gameplay dessa build aqui é você se jogar nos mobs e ficar parado lá. Então Arctic Armor ele encaixa muito bem aí com essa mecânica, certo? Outra coisa que eu esqueci de comentar aqui na build, que assim me lembrei aqui agora, né? Que é a questão das Cluster Deals, né? Assim, isso aqui é mais complexo, tá, pessoal? Comentar isso aqui. Mas é importante, né? É importante comentar isso aqui. Vamos lá. Alguns guias
ele mostra um setup bem fixo de cluster deals, né? O meu tá totalmente diferente. Por quê? Ó? Por causa disso daqui, ó. Por causa dessa gema aqui, ó. Essa gema aqui eu peguei com 25% de chance de causar Ignite. Com esses 20%, 25%, eu fecho em 100% a minha chance de causar Ignite aos inimigos. Porque a Tree, ela vai te dar exatamente 75%. Aí tu precisaria de 25% para poder fechar os 100%. Aí o pessoal tava usando, né? O que é que o pessoal tava geralmente usando? Era uma cluster deal aqui para poder capar isso, né? Usando lá a deal, né? Com o nodo Cooked Alive, né? Só que assim, aí é uma coisa interessante que eu acabei não explicando aqui na mecânica da ascendência, né? Essa ascendência aqui é importantíssimo que você entenda essa mecânica também. Quando você tá parado, a resistência de fogo do teu inimigo, ele é menos 20%. Então não adianta nessa build você tentar aplicar curse para diminuir a resistência. Não adianta você tentar diminuir a resistência dos inimigos, por quê? Porque ela é fixa, ela é menos 20%. Então qualquer redução que tu faça em resistência dos inimigos é inútil. Não funciona essa build. Porque sempre vai ser menos 20%. Então, nos guias que eu tava vendo na internet, o pessoal tava usando Cooked Alive. Só que Cooked Alive diminui a resistência dos inimigos e acaba que não é tão efetivo assim porque é inútil. O que é que eu fiz? Eu peguei um nodo aqui de Chance to Ignite para me livrar daquela deal que não tava tão efetiva assim. E aí eu peguei, ó, aqui. Thunder Flames é essencial, porque você precisa espalhar o Ignite, né? Então é essencial que você tenha isso aqui. E o Rapid Inflame eu acho incrível esse nodo aqui para essa build. Por quê? Você é imune a Teal enquanto você tá pegando fogo. E como você tá usando Fulcrum, tu vai estar pegando fogo o tempo inteiro. Porque o dano vai estar... o Ignite vai estar refletindo para você. Só que entenda a mecânica. Ó. Entenda o conceito da build. Essa ascendência aqui... olha o que é que diz lá. Vamos ler lá. Ó. Diz o seguinte. Ó. Modificações de Fire Resistance são aplicadas em Cold and Lightning. Dos 50% do seu valor. Então, ou seja... Se tu pegar um item que te dê 100% de resistência a fogo, tu vai ganhar 50% de cold e 50% de lightning, né? É por isso que eu tenho esse tanto de resistência aqui. 400 de fire, 280 de fogo, 220 de lightning, né? Por causa dessa ascendência aqui. Aí outra coisa, diz o seguinte, ó. Unaffected by Ignite, ou seja, o Ignite não tem efeito sobre mim. Olha só como o jogo é complexo, né? Para você entender a mecânica do jogo. O que é que diz ali o comentário ali embaixo, né? Os debuffs não têm efeitos sobre você. Porém, eles continuam alocados em você. Olha que coisa interessante, né? O Ignite, ele não vai ter efeito, não vai causar dano em você. Porém, o Ignite, o debuff, ele vai estar ali em você. Já que você está sobre o status de Burning, esse ponto aqui, Rapid Inflame, vai funcionar. Ou seja, se eu estou o tempo todo em Burning, eu vou ter imunidade a Teal. Ou seja, nenhum efeito ali de Cold Damage Overtime vai funcionar em mim. Então é um nodo aí sensacional aí para build. Inclusive isso livra você
de fazer investimentos aí pesados aí em Avoid Chill, que eu tava vendo aí alguns streamers usando aí, e eu achei muito assim inefetivo, né? Utilizar isso, né? Aí, por exemplo, outra coisa. Aí eu tô usando isso daqui só para aumentar a minha Chaos Resistance, né? Aumentar um pouco de vida, enfim, certo? E aí eu utilizei essa construção aqui que eu achei muito mais efetivo do que algumas construções aí que eu tava vendo aí de alguns streamers, né? Então, enfim, essa aqui foi a minha forma aí como eu achei de construir a build. Só um detalhe que tá faltando aqui, que é essa questão aqui dessa Timeless Duel. Eu tô procurando aqui no market uma Timeless Duel que tenha geração de Frenzy, só que não tem ninguém vendendo até agora. Aí eu tô pingando aqui uma Timeless Duel que me dê geração de Frenzy. E aí quando eu tiver geração de Frenzy nessa build, eu vou ter muito mais dano. Isso vai aumentar muito aí a efetividade da build, né? Aí pronto, aí comentei com vocês a questão das divas, né? Assim, é importante que você tenha aqui como pontos o quê? Dano elemental, Area of Effect, se puder. Area of Effect é bom, só que não é tão importante assim não. Eu recomendo o seguinte, pega 80%, que já tá ótimo. Passou de 80%, não fica tão efetivo assim. Eu tô pegando só 80%, por causa aqui dos charms, né? Peguei aqui 80%. Já fazendo aí o combo com Endurance Charge, né? Então peguei 80%. Então pra mim tá ótimo, né? Aí assim, como que eu pego imunidade a Curse, né? Essa joia aqui me dá imunidade a Curse e Elemental Ailments. A cada 4 segundos eu remove Curses e Elemental Ailments. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso me livra de ficar me preocupando com Elemental Ailments e com Curse. Não preciso gastar isso. Então, ou seja, nos frascos do Mage Blood, eu posso investir em outras coisas. Como, por exemplo, Rarity, né? Para aumentar o meu drop de itens. Armadura. Regeneração de vida. Certo? Coisas aí mais importantes, né? Então, assim, tá com uma construção bem bacana, tá? Esse personagem. Tô até usando aqui já a roupa da liga, né? Completei os challenges aqui. A skin bem bacana. Essa aqui da liga gostei demais, cara. Aí assim, aí só pra fechar aqui o vídeo. Deve estar meio longo, né? Vamos fechar aqui já o vídeo. Só pra concluir. Então, já tô aqui level já 98, certo? Vamos fazer aqui, rodar um mapa aqui rapidinho. Só pra vocês observarem, certo? Eu já tô aqui com... Ah, não, é porque eu vou ter que explicar a mecânica de farm, né? Deixa isso aqui para outro vídeo. Vou rodar um mapa qualquer aqui, só para vocês verem aqui como que funciona a build, tá? Vou pegar qualquer mapa aqui e vou rodar aqui pra gente observar, tá? Aí assim, pessoal, outra coisa. Eu tô usando aqui o Righteous Fire, mas é uma opção minha, tá? Por que eu tô usando RF aqui? Primeiro, porque eu adoro essa skill. Assim, cara, toda vez que eu vou jogar aqui esse jogo e eu tenho a oportunidade de usar o RF, nem que seja assim, só pra ficar bonito, mas eu gosto de usar, cara. Porque assim, eu sou extremamente fã dessa skill. Pena que a DDD nerfou demais aí e tá inviável jogar com ela, né? Mas assim, eu particularmente aí sou fã dessa skill, né? Bom, vamos lá. Então vamos rodar aqui o mapinha. Aí detalhe, tá? Vou tirar aqui os Scarabs, né? Que é os Scarabs do farm que eu faço aqui. Vou ter que tirar os Sections também, né? Que eu tava usando aqui também. Cadê o Compass? Deixa eu ver. Vou comprar aqui que é mais rápido. Vou comprar aqui 4, né? Pra poder tirar aqui os Sections, né? Pra não poder tirar aqui. Ah, só tinha um. Então, pronto. Melhor, mais fácil ainda. Que é o de Beyond, né? Só tinha um aqui. Então vamos rodar um mapinha aqui. Rapidinho. Só pra vocês observarem aqui. Só a mecânica a mecânica mesmo aqui da build, né? Só pra poder finalizar mesmo aí a build. Vou deixar o pop na descrição, tá? E aí qualquer dúvida, pessoal, que tiverem, podem procurar ou no jogo, ou pode deixar algum comentário aqui no vídeo, que eu respondo sem problema, tá? Então vamos lá, ó. Eu ativo RF, pessoal, só pra poder dar um pouquinho mais de dano nos mobs e me ajudar melhor a poder procar o Ignite, né? Então,
É bem tranquila a build, você só faz andar. Não precisa se preocupar com nada, né? Acho que tá lagando um pouquinho que eu tô transmitindo, né? Mas enfim. Aqui é só andar, pessoal. Você não se preocupa com nada. Aí assim, pra grupos grandes de monstros, é super tranquilo. Você mata assim, sem muitas preocupações, sabe? Qualquer coisa. Mapa T16, ó. Aí você mata qualquer coisa, certo? Sem se preocupar, só andar. E praticamente imortal no jogo. Agora sim, o grande problema aqui é a questão de alvo único. Ó, é porque assim, isso aqui é um boss muito fraco, né? De T16. Por isso que ele morreu tão rápido. Mas assim, no próximo vídeo, que eu vou estar explicando a mecânica de farm, a gente vai fazer um mapa aí ultra juiced, um mapa assim extremamente denso. Que aí você. Eu vou até ver como é que eu faço para transmitir aqui, para não ficar lagando, né? Porque assim pesa bastante, né, o computador, esses mapas de Juiced aí. Mas eu vou mostrar aí como que a build trabalha aí, a sobrevivência dessa build aí em mapas bastante densos. É uma build assim incrível que eu tô achando para farmar, porque ela é extremamente confortável. Você só faz literalmente andar. Olha o que é que eu uso aqui na build. Eu uso um Flame Dash para poder movimentar e o Righteous Fire para ligar quando eu quero. Quando eu não quero usar o Righteous Fire, né? Eu venho aqui e tiro a skill e fico só usando. Aí lembrando, tá, pessoal, que a build ela não precisa do RF não, tá? Eu posso andar aqui sem nada. Posso andar sem nada, os monstros vão me bater, detonator dele vai procar e aí pronto, limpa tudo, né? A build aí bem incrível. Essa aqui é um Walk Simulator total. Você vai apenas aí andar sobre o mapa, né? Bem legal, bem legal a ideia da build. Bom, vou finalizar o vídeo aqui, tá, pessoal? E aí o próximo vídeo aí eu vou explicar aí sobre como é que funciona o farm específico dessa build aí e quais são as estratégias aí que você pode tomar aí para agilizar o seu tempo aí e otimizar o seu farm, tá? Lembrando que eu vou utilizar aqui o overlay para explicar aí como que funciona essa estratégia para você montar o seu mapa, né? Uma ferramenta aí essencial aí para você ter eficiência aí no seu farm, tá? Beleza? Valeu, pessoal. Até mais, até a próxima aí.